O texto é Lucas capítulo 18. Diz assim, Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu amo essa passagem bíblica, eu amo essa passagem e essa palavra, porque Jesus, ele chama a nossa atenção. Jesus está nos ensinando o quê? A orar sempre. Ter uma vida de oração. Ter uma vida de busca, mas uma busca intensa. Não é uma busca de vez em quando. É o dever de orar sempre. E se Jesus ensinou isto, é porque ele praticava isso. Jesus tinha essa prática. Inclusive, os discípulos, quando viam Jesus orando, eles ficaram maravilhados, porque Jesus orava e perseverava e a resposta vinha. Eles viam um jeito que, como Jesus entrava na presença de Deus através da oração, chamando Deus de Pai. Inclusive, os discípulos chegam e falam para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E ali é óbvio que muitos fizeram, infelizmente, uma reza. Essa passagem tão linda e gloriosa, mas não, ali tem muitos detalhes. Mas o que me chama a atenção é que tem muitas pessoas que não tem mais aquela prática de oração. E quando ora, já não ora mais com fé, não ora mais com aquela certeza, não ora mais com aquela intensidade. Jesus chegou um momento da sua vida que ele suou gotas de sangue. Porque era uma luta travada, uma luta árdua. Jesus, uma pessoa justa, estava para ser enganado, traído, preso injustamente. Quando Jesus foi preso, Jesus falou: vocês estão me tratando como um salteador, como se eu fosse um ladrão. E eu não sou. E sofreu muitas injustiças, apanhou, foi preso injustamente. Mas por quê? Claro que tudo isso estava escrito. Mas Jesus tomou o nosso lugar para que a gente tivesse a vida dele, a vida eterna, a salvação. E Jesus venceu isso, tudo isso ele venceu, aquela traição de Judas, ele venceu aquele beijo falso de Judas, ele venceu aquela calúnia, aquela perseguição, aquelas maldades, aquela injustiça, porque ele orou. Ele teve que orar 3 vezes. Teve oração que Jesus fazia que era mais tranquilo, mas tinha oração que era mais intensa, porque tem oração que é guerra espiritual. Tem vários tipos de orações. Tem oração de pedir, oração de adorar, de entrega, de rendição, mas tem também oração de consagração e de guerra espiritual. Por isso que nós temos que orar. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os espíritos malignos. A Bíblia chama de potestade do ar, que está acima da gente. Está acima da gente. E o que nós temos que fazer é fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Pregar o evangelho, falar da boa notícia para as pessoas, porque tem muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas entregues ao desânimo. E Jesus falou que nele há salvação e que podemos usar o poder dele. E tem um exemplo na Bíblia que quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, eles foram. Expulsaram demônios, curaram enfermos. E quando eles voltam e começam a conversar com Jesus, eles falam assim: Senhor, pelo teu nome os demônios nos obedecem. E Jesus disse: sim, eu via Satanás cair do céu como um raio. A Bíblia diz em Efésios 2 que os demônios são chamados de potestade do ar. A Bíblia diz que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Olha que coisa. A Bíblia fala que a nossa guerra são contra os demônios que estão nas regiões celestiais. E Jesus nos deu poder e autoridade no nome dele.
Por isso que você tem que orar. Você tem que expulsar essa potestade do ar que está rondando sua vida, que está rondando sua casa, que está rondando seu ministério, que está te atrapalhando, amarrando os seus caminhos. Alguém pode questionar, mas como que eu vou saber quando algo é anormal? Algo que para você fala assim, mas isso não é normal o que está acontecendo. E quando não é normal, você pode ter certeza que há uma ação espiritual demoníaca. E Jesus nos deu poder para expulsá-los. Um exemplo. De repente, alguém na sua família, o comportamento mudou. Parece que a pessoa está enfeitiçada. A pessoa virou a cabeça. Isso é espiritual. Você precisa entrar numa batalha espiritual e repreender essa ação demoníaca e expulsar esse mal no nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios. Mas muitos não estão mais fazendo isto. Muitos estão levando para o lado pessoal. Alguns chegam a dizer, não, mas fulano não quer nada com nada. Ah, é assim mesmo. Não, você precisa voltar àquela fé que você tinha, aquela vida de oração que você tinha. É o dever de orar sempre, Jesus disse, e nunca desfalecer. Você vai perceber que Jesus tinha uma vida de oração, ele era perseverante e insistente, e ele não desfalecia. A Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue, mas mesmo assim ele continuou orando e perseverando e dizendo, Senhor, eu não quero que isso aconteça, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Coloque no seu coração, Jesus está nos ensinando para a gente não desistir da oração, para a gente não desistir da fé, para a gente não desfalecer, não se abater. Os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Você tem que ser perseverante, por exemplo, e lutar pela salvação da sua casa, lutar pela salvação do seu ente querido. O inimigo coloca, se não tomar cuidado, na mente de alguém e diz assim, tá vendo, fulano tem jeito, você está orando, não está resolvendo. Ele é mentiroso. Ele está querendo que você desista dessa oração. Pelo contrário, você tem que orar e buscar. E se precisar de ajuda, busque alguém. Peça ajuda a alguém de fé, de confiança e ore. Você pode ter certeza que Deus irá operar grandemente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como Moisés se cansou, aí veio Arão e Ur do lado, outro do outro, e ali eles começaram a ajudar Moisés, e aí diz a palavra que o inimigo perdeu a batalha. O povo de Deus prevaleceu. Não se entregue. Não se entregue. Não levante a bandeira branca. Não se renda. Lute, insista pela libertação dessa pessoa que você tanto ama. Não desista dela. Mesmo se ela se desviou. Jesus disse, ele tem 100 ovelhas, e uma delas se desgarra, ele vai atrás. E é o que você tem que fazer. Essa ovelha é de Jesus, ele te deu. E você tem que ir atrás dela. Seja o seu filho, seu pai, sua mãe, sua avó, seja quem for, um amigo. É muito importante que você entenda isto. Aí Jesus, ele fala assim, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E olha que interessante. Dizendo, havia em uma cidade certo juiz. Tem uma revelação que Deus me deu que quero compartilhar com você. Que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Então aqui está dizendo que numa certa cidade havia um certo juiz que não temia Deus e não respeitava o homem. O que dá a entender que esse juiz, ele era conhecido naquela cidade. Era conhecido como juiz iníquo, injusto, que não fazia o que era certo, não julgava a causa dos oprimidos, não julgava a causa das viúvas, não favorecia os pobres. Esse juiz, ele era injusto, porque ele não temia Deus, ele não tinha respeito por Deus.
E nem homem algum. Ele não se preocupava com as pessoas. Ele não tinha amor pelas pessoas. Ele não tinha compaixão pelas pessoas. Ele era um juiz mau, maldoso. E aqui diz a palavra, é interessante isso, que no versículo 3 diz: havia também naquela mesma cidade certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Então esse juiz, ele era bem conhecido e a fama dele também era conhecida. Era um juiz injusto, um juiz cruel, que não respeitava a Deus. Imagine uma pessoa que não respeita a Deus, o que ela faz. Não respeitava o próximo, as pessoas não estavam nem aí. E nós sabemos que tem 2 mandamentos que se a gente guardar, se resume sobre todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Ele não fazia nenhum, não obedecia nenhum nem o outro. Só que nessa cidade havia uma viúva, que ninguém se importava com ela. Só para você ter ideia, nessa época, uma viúva sofria muito, porque quando o marido morria, as viúvas ficavam desesperadas se ela não tivesse filho. Imagine, não tinha ninguém para cuidar dela, não tinha ninguém para sustentá-la. Naquela época não tinha recurso, como por exemplo pensão, aposentadoria, não tinha nada disso. Era jogado ao léu. Por isso que Jesus é pai dos órfãos e juiz de viúva. Por isso que Jesus manda cuidar das viúvas. Isso é Bíblia, está lá em Timóteo. Se elas são desamparadas, por exemplo, a igreja tem que dar assistência. A igreja tem que dar uma força. Está na Bíblia, não sei o que eu estou falando. Mas se tem família, como disse o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, a família cuida. Mas eu quero dizer para você que tem muitas viúvas desamparadas. Imagina o desespero dessa mulher. E ainda por cima fizeram uma injustiça contra ela. Fizeram um mal contra ela. E ela chega diante de um juiz que é injusto, diante de um juiz que não respeita Deus, que não respeita as leis, que não respeitava homem algum. Imagina uma viúva pobre, sem recurso. E diz aqui a palavra que ela chegava diante dele e dizia: julga minha causa contra o meu adversário. Ela não tinha a quem recorrer, a não ser aquele injusto juiz. Olha que interessante isso. Nós sabemos que há leis que são injustas. Mas eu quero dizer algo para você. Eu li um versículo que nunca mais eu esqueci. Que o coração dos reis, dos príncipes, das autoridades, está nas mãos de Deus. Você acha que as coisas fogem do controle de Deus? Não, Deus continua com as rédeas ali. É a gente que tem que permanecer na fé. Os que confiam no Senhor não se abalam. A Bíblia diz que quem comete iniquidade, comete injustiça. Injustiça é pecado. Está lá em 1ª carta de João, capítulo 5. Isso é Bíblia. Só que nós não podemos desfalecer por causa das injustiças que nós vemos, o que acontece em nossas vidas. Por isso que o apóstolo João, inspirado por Deus, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque quando nós somos injustiçados, se a gente não tomar cuidado, a gente fica com raiva, a gente fica com ódio. E aí se torna pecado, por mais que a gente for injustiçado. Por isso nós temos que confessar: Deus, eu fui injustiçado. Eu estou cheio de raiva. Mas em nome de Jesus eu confesso isso. Estou com raiva de fulano, de cicrano, mas eu perdoo em nome de Jesus essa injustiça que me fizeram. Aí você pode ter certeza que a justiça de Deus irá se manifestar na sua vida. Nós precisamos vir para a palavra. Talvez alguém aqui esteja com o coração cheio de planos, cheio de sonhos. E de repente um acontecimento, uma injustiça,
faz cair tudo isso por terra. Principalmente aquele sonho que Deus deu, tem muitas pessoas que às vezes não entendem o processo. Mas olha para José, um homem que foi injustiçado pela sua família, pelo seu patrão, que acreditou na mentira da esposa, foi esquecido pelo copeiro. Só que Deus estava no controle. Deus mostrou o sonho, e esse sonho tinha que se realizar. E ele ficou firme. Ele não desfaleceu. Deus fez justiça na vida dele. Porque Deus é fiel. Mesmo se a gente for infiel, Deus permanece fiel. E você tem que estar preparado para isto. De repente você está clamando, você está buscando, parece que nada está acontecendo, parece que Deus está fazendo vista grossa. Parece que Deus não vem ao seu socorro, parece que Deus não vem ao seu auxílio. E às vezes você não está entendendo o porquê. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Isaías 64 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. E você precisa esperar com paciência, crendo que ele já ouviu as suas orações, já viu as suas lágrimas e que vai mudar o seu cativeiro, como mudou de Jó, como mudou do rei Ezequias. Deus olhou as lágrimas dele, Deus ouviu as suas orações e ainda acrescentou na vida dele, ele que estava para morrer de uma doença mortal. Você não pode parar até você ver realizado, feito aquilo que Deus te prometeu pela palavra. E aqui, continuando, diz, versículo 4, e por algum tempo o juiz não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Até um injusto, até aquele que comete injustiça, pode fazer justiça pelo poder de Deus. O coração dos homens está nas mãos de Deus. A oração move os céus. A oração move as mãos de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A pessoa que é justa, lavada e remida no sangue de Cristo, que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a oração que ela faz, ela abala o inferno, alcança os céus. A Bíblia diz que a oração do justo sobe como incenso, como fumaça. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que é colocado em vaso de ouro. E Deus cheira aquele incenso, aquela fumaça misturada com oração, com choro, com pranto. E Deus está vendo tudo. E às vezes você está pensando que Deus está demorando. Deus está vendo. Por isso que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Que diz que o juiz, por algum tempo, ele não quis. Não se importou com a causa da viúva, não se interessou por ela, não queria saber se ela estava na pior ou não, se estava passando fome ou não, se ela foi injustiçada ou não, ele não quis. Mas essa mulher, irmãos, insistiu tanto, mas tanto, que o juiz se sentiu molestado. Ele se cansou, ele disse, olha, não dá mais. Essa mulher vem me molestar, vem me perturbar, e ainda que eu não tema a Deus, eu não respeito a Deus, eu não amo a Deus, eu tenho raiva da palavra de Deus, ainda que eu não respeito os homens, não me interesso por eles, mas essa mulher não está me deixando em paz. Eu tenho que insistir. Na realidade, eu não vou bater mais de frente com ela, não. Eu vou atendê-la. E Jesus disse, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Não fique com medo das injustiças.
Em algum momento da sua vida você vai ser injustiçado. Em algum momento na sua vida você vai ver injustiças acontecendo. E como Jesus ficava indignado com as injustiças, a gente também fica. Na Bíblia, tem várias passagens na Bíblia, né, na palavra de Deus, que fala a respeito do Senhor que fica indignado com as injustiças. Isso tanto no Antigo Testamento como no Novo. Porque Deus é justo. Não é Deus que pratica a injustiça. Mas nós não podemos esquecer que o mundo está no maligno. A luta é espiritual. Não adianta resolver na força do braço. É na oração que se resolve. E a Bíblia tem tanto exemplo de pessoas que oraram e Deus mudou a situação. Talvez você está precisando orar por alguém que foi injusto com você, que está falando coisas a seu respeito que não era para falar, que é mentira. Os amigos de Jó, por exemplo. Jó, você está nessa situação que você pecou, você fez coisa errada. Por isso que Deus está te castigando, Deus está pesando na sua mão. E infernizaram a vida de Jó. Até que Deus chega e fala para um deles: vocês falaram o que não era reto de Jó. Agora vocês vão procurar Jó e Jó vai ter que orar por vocês para que eu perdoe vocês. A vida deles estava na mão de Jó, que era um homem justo, a Bíblia diz. E a oração dele causou um efeito muito grande no mundo espiritual. E Deus reverteu a situação e restituiu tudo que ele tinha perdido. Deu tudo em dobro. O inimigo conseguiu tocar por causa do medo. Mas quando ele entendeu, teve um encontro com Deus, com a palavra, a vida dele mudou. Então ouça, Jesus está falando: o que disse o injusto juiz? Eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas como essa viúva vem aqui e fica me importunando, eu vou julgar a causa dela, para que ela não volte mais. Traga para isso, para o mundo literal. Irmão, não tem ser humano que aguente, por mais injusto que ele seja, ore, fale. Você pode ter certeza, vai chegar um momento que ele vai ter que fazer justiça, por mais que ele não goste. Oh, irmãos, Deus é fiel. E no mundo espiritual também. Isso aconteceu no mundo literal, uma parábola, é uma ilustração. Mas isso acontece quando alguém perseverante. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz que nós devemos perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Poderia dar um exemplo para vocês a respeito de Abraão, que intercedeu por Sodoma, por Gomorra, e Deus lembrou de Abraão da oração que ele fez e livrou o justo Ló daquela perdição. Tem alguém na perdição na sua casa? Tem alguém na perdição na sua família? Você tem que fazer que nem Abraão, ser insistente. Se lá houver 50, 45, 40, 30, 20, 10, Senhor, você tem que ser perseverante. É a oração, é o dever de orar sempre. E é interessante, no versículo 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Quem está falando isso é o nosso Cristo, nosso Salvador, e não fará justiça. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Jesus disse: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo que Deus faz justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Em outras palavras, daquela pessoa que não desiste, daquela pessoa que crê na sua palavra, daquela pessoa que é determinada, que não volta atrás, que não recua. E Deus tem prazer em gente assim. Meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador para aqueles que o buscam. E Ele está dizendo aqui, vai fazer justiça àqueles que perseveram, ainda que tardio para com eles, ainda que pareça que está demorando, ainda que pareça que não há resposta, parece que nada está acontecendo. E às vezes nós passamos por essa situação. Parece que Deus não ouviu a gente. Parece que Deus está demorando de responder. Irmãos, eu quero dizer para você que a vitória é grande. Nada é fácil na vida. Você que já conquistou algo na vida, você sabe que não foi fácil. Você suou. Você trabalhou às vezes doente, com dor. Você pagou o preço. Trabalhava, estudava, tinha que cuidar de casa. Você sabe. No mundo espiritual não é diferente. Mas Deus faz justiça aos seus escolhidos. É só você olhar para todos que clamavam a Deus. Se você ler Atos capítulo 12, quando prenderam a Pedro, a igreja fazia contínua oração por ele. Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Você está esperando o quê? Você que parou, você que está me ouvindo aí, você parou, né? Você está desacreditado, desacreditada, você desanimou, né? Você desfaleceu. Ei, desperta o toque dormes. Volte a orar, porque a oração de um justo pode muitos efeitos. Por mais que aparentemente nada esteja acontecendo, por mais que você não esteja vendo, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. No mundo espiritual, o rebuliço está acontecendo, por mais que você não esteja vendo. Deus está operando, Deus já enviou seus anjos. Em nome de Jesus, pode ter certeza que a porta se abre. Deus faz justiça. E ele disse aqui, para finalizar, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Você acha que Deus está demorando? Você está enganado, você está enganada. O tempo de Deus é diferente do tempo da gente. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Deus não está atrasado. Deus está a 999 dias na nossa frente. Você acha que Deus está demorando? Porque você está pensando que o tempo dele é igual ao nosso. Não é. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Então, resgate os teus sonhos. Creia nas promessas de Deus. Creia na vida eterna. Creia na salvação dos seus filhos, dos seus parentes. Declare como declarou Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Determinando tu alguma coisa, se te afirme e a luz brilhará em teus caminhos. Ele está dizendo: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus tem uma preocupação aqui. Porque ele sabe que, infelizmente, muitos vão desanimar e desistir. Por isso que ele está falando, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Porque muitos desistiram, muitos pararam, muitos estão dormindo. E Jesus está dizendo: desperta, tu que dormes. Volte a orar, meu irmão ou minha irmã. Volte a ter aquela fé que você tinha. Aquela vida com Deus que você tinha. Aquela vida de oração. Aquela vida de jejum, de consagração, de insistência, de perseverança. Em nome de Jesus, irmãos. Você acha que Deus perdeu o controle? Não, Ele trabalha para aquele que nele espera. Às vezes, a gente prova o silêncio de Deus. O professor, quando ele está numa sala de aula, na maioria das vezes, quando ele aplica a prova, ele fica em silêncio. Mas ele está ali. E se ele aplicou a prova, é porque ele deu a matéria, ele ensinou. Coloque isso no seu coração. Ou você acha que Deus está distante? Se você é templo do Espírito Santo, se você é casa de Deus, como que ele está longe? Você acha que tem que sentir alguma coisa? Não, tem que sentir alguma coisa. Você tem que ter fé. É isso que você tem que ter.
E fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. É nisso que você tem que acreditar. Em nome de Jesus. E o que há de vir virá. E não tardará. Espera mais um pouquinho de tempo. Aguente mais um pouco. Você vai ver o resultado final. Você vai receber o fim que você espera. Em o nome de Jesus. Porque Deus é fiel. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos nesta hora, neste momento. Em nome de Jesus. E vamos orar. Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu uno a minha fé com a fé desta pessoa que está sintonizada comigo nesta live. Meu Deus, tu sabes da vergonha que essa pessoa está passando, da injustiça que lhe fizeram. O Senhor conhece as suas aflições e as suas angústias. Tu sabes, ó Deus, das calúnias. Pai, eu peço a Ti que neste momento essa pessoa seja tocada pelo Senhor. Talvez alguém que está ouvindo, cadê o teu Deus? Está vendo? Nada mudou na sua vida. Você disse que ia melhorar e está piorando. Meu Deus, faça justiça. Faça justiça, Deus. Até mesmo essa pessoa que está enfrentando uma injustiça de alguém no trabalho, em algum setor da sua vida, até na igreja. Aquela pessoa que está com o coração endurecido. Meu Deus, o coração dos reis está em tuas mãos. Muda essa situação para a tua glória. O Senhor pode, o Senhor é capaz, não existe outro além de ti. Essa pessoa que está orando e clamando pela cura, clamando pela libertação das drogas, clamando pelo cônjuge, pelo filho, pelo seu bairro, que tem clamado pela nação, que tem clamado pelo seu ministério, pela sua vizinhança, pelas portas abertas, pelos clientes. Faça justiça, Deus. Eu sei que o Senhor tem uma bênção para liberar agora na vida desta pessoa. Porque quando o Senhor traz a palavra, a bênção vem junto. Deus, eu sei que depressa o Senhor fará justiça. Oh, meu Pai, por cada vergonha, dupla honra. É isso que o Senhor faz. Espírito Santo, eu peço a Ti que o Senhor venha incendiar o coração desta pessoa. Venha incendiar a fé dela. O Senhor venha trazer renovo nesta hora. Avivamento, fogo do Teu Espírito. Que o Espírito de oração desça na vida dela. Eu te peço em nome de Jesus que ela seja envolvida pelo manto da sua glória. Que o Senhor abençoe, Deus. E ajude ela nessa situação. Assim como aquela aquela viúva diante do juiz. Ninguém queria advogar a causa dela. Mas ela foi perseverante. Mas nós temos um advogado, Jesus Cristo. E o Senhor é um justo juiz. Então atenda o clamor desta pessoa que clama de dia e de noite. Que não desiste. E essa pessoa que vai voltar a perseverar em oração e não vai mais desfalecer. E tudo isto para a honra e glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do nosso Jesus Cristo, o nosso bom